Neste episódio vamos falar sobre diversificação no portfólio entre vários possíveis investimentos, sendo eles ações, REITs, ETFs, criptomoedas, ouro, segurar apenas dinheiro ou ainda certificados de aforro que está muito na moda hoje em dia. Portanto, fiquem por aí que este episódio é muito importante para quem está a iniciar no mundo dos investimentos. Boas pessoal, bem-vindos ao canal Investimento Estratégico. Este vai ser o quarto episódio do Guia de Iniciação às Ações. E ora, antes de falarmos da diversificação e como cada ativo se posiciona no nosso portfólio, temos de começar pelas perguntas. Qual é a vossa tolerância ao risco? Qual é o vosso perfil de investidor? Se é conservador, moderado ou até agressivo? E ainda, qual é o vosso objetivo de investimento? Porque o objetivo, como já falámos noutros episódios, é algo extremamente importante. Estamos a investir para retirar daqui a quanto tempo? Daqui a um ano? Daqui a 20 anos? Estamos a investir a comprar certificados de aforro, por exemplo, para tentar combater a inflação? Estamos a investir para tentar atingir a independência financeira, ou comprar um carro, ou uma casa? Bem, seja o que for, primeiro temos de definir a tolerância ao risco e depois temos de definir o perfil de investidor. E aqui eu não queria que pensassem tanto baseado no risco, mas sim pensassem mais na quantidade de tempo que estão dispostos a investir nos mercados hoje em dia. Porque se a resposta for apenas 5 minutos por dia, nem sequer vale a pena ir mais além do que ETFs, por exemplo. E por fim, o objetivo do investimento. E estas três vertentes não têm que ser propriamente por esta ordem, pois se tivermos um objetivo extremamente ambicioso e agressivo, vamos ter de correr mais riscos se de facto estivermos dispostos a tentar. Vamos olhar para este último exemplo e reparem como tudo se interliga nestas três vertentes. Temos primeiramente o tipo de objetivo, ou seja, o objetivo extremamente ambicioso e agressivo. Depois, o tipo de risco, ou seja, mais arriscado, que vamos ter de correr mais riscos. E por fim, temos o tipo de perfil, se de facto estamos dispostos a tentar. Portanto, nestas três vertentes tudo se interliga. Eu sei que é difícil tentar responder a estas perguntas antes de molharmos os pés e antes de experimentarmos por nós próprios a volatilidade do nosso árduo ganho de dinheiro nos mercados. Mas tentem ter uma ideia para comparar com o que eu vou dizer mais à frente. Bom, então chega de fazer perguntas e de confundir isto tudo. Vamos lá começar a dar respostas, senão vocês dizem que este canal confunde muito mais do que aquilo que esclarece. Portanto, vamos começar por definir o grau de risco dos ativos que eu falei aqui. Existem mais, obviamente, mas neste vídeo vamos apenas falar sobre os que eu mencionei no início do vídeo por serem os mais conhecidos. Antes de mostrar os ativos de mais arriscado para o menos arriscado, deixem-me explicar como é considerado o risco em primeiro lugar. E a palavra-chave é volatilidade. Quanto mais volátil o nosso investimento for, mais arriscado é considerado. Portanto, qual é o mais arriscado desta lista? Bom, são as criptomoedas, obviamente, seguindo das ações individuais e depois temos os ETFs, que são cestos de ações geridos por grupos de investidores que seguem certos índices ou indústrias. Logo a seguir, temos os REITs, que são fundos de investimento imobiliário, que coletam as rendas dos imóveis e são obrigados a distribuir no mínimo 90% da receita em forma de dividendos aos investidores. Parece excelente, não é verdade? Bem, o risco destes REITs está no alavancamento destas empresas. Normalmente têm imensa dívida, o que aumenta consideravelmente o risco de falência caso algo não corra bem. Como, por exemplo, num período de crise económica, não conseguirem coletar as rendas para pagar a dívida. Bem, e continuando, temos o ouro, uma matéria-prima que muitos gostam de investir e até teve alguns retornos bastante decentes. E está considerado menos arriscado que os outros por ter menos volatilidade e normalmente aguentarem-se melhor em períodos de abrandamento económico. Logo a seguir vem os certificados de aforro, muito famosos ultimamente por terem atingido o teto da taxa de juro máxima de 3,5%. Ou seja, as taxas de juros continuam a subir, infelizmente, o que é horrível para muitas famílias portuguesas. Mas temos que continuar racionais no mundo dos investimentos e beneficiar daquilo que conseguimos. E neste caso, conseguimos usufruir de 3,5% ao ano sem praticamente risco algum. E então, o que são? Bem, basicamente é um empréstimo ao governo português no qual ele nos paga um interesse de 3,5% ao ano. É uma forma do Estado se financiar com o dinheiro do povo. Portanto, qual é o risco? Bem, se o país falir, por exemplo, temos algum risco, não é verdade? Bem, se calhar até algum risco. Depois temos outras opções, como por exemplo os planos de poupança-reforma, os PPR, que não têm risco algum, mas o retorno é praticamente nulo, a não ser os nossos pequenos depósitos mensais e uma taxa de juros muitíssimo pequena. Portanto,
Com isto, é fulcral perceber realisticamente a nossa tolerância ao risco, pois se não conseguirem ver o vosso árduo dinheiro a oscilar todos os dias em vários pontos percentuais, nem sequer vale a pena pensar em criptomoedas ou sequer ações. E se eu tivesse que definir um tipo de perfil de investidor baseado nas opções que temos aqui disponível, seria algo deste género. Bem, então temos um perfil conservador com opções que retornam algum capital para os investidores, com um pouco risco de perder o capital a longo prazo, como por exemplo os REITs, o ouro e ainda os certificados de aforro. Este perfil é um perfil bastante controlado e prefere produtos de baixo risco para garantir que tem o mínimo de risco possível em perder capital. Procura o mínimo de volatilidade possível na sua carteira, com o máximo de segurança e ainda previsibilidade nos seus investimentos. Neste caso, os REITs teriam que ser uma pequeníssima percentagem do portfólio, visto que já representa alguma volatilidade e risco de perder capital. Depois, temos o perfil moderado, alguém que está disposto a assumir alguns riscos, mas de forma ponderada. Portanto, investe em REITs, ETFs e ainda algumas ações mais estáveis e maturas no mercado. Normalmente, estas ações seriam ações que pagam dividendos há imensos anos, como por exemplo a Coca-Cola ou a Johnson Johnson, que pagam dividendos crescentes há mais de 20 anos. Este perfil é talvez onde eu me enquadro mais, embora esteja no lado mais agressivo neste segmento, visto que o meu portfólio são apenas ações individuais e com alguma exposição bastante grande. E depois entramos no último perfil. Um perfil mais agressivo que procura altos retornos, mas por consequência traz os altos riscos agregados. É, portanto, um perfil que não tem problemas em assumir bastantes riscos em procura de um retorno muito maior. Esta procura está normalmente associada a ações de crescimento explosivo, a ações com uma capitalização mais pequena, conhecidas como as small caps, e ainda as criptomoedas. Portanto, neste momento, os ativos estão definidos, de acordo com o risco, o perfil do investidor está definido e resta saber qual é o objetivo do investimento. E aqui é pessoal. Cada um de vós tem de perceber o que é realista e o que pretende alcançar com as suas finanças a longo prazo. Ter um objetivo bem definido é tão importante como definir a direção para onde nos dirigimos. É, na verdade, o mesmo, pois se soubermos para onde queremos ir, é meio caminho andado para não nos desviarmos do nosso objetivo. Depois de tudo isto, ainda vou mostrar um exemplo de balanceamento de portfólio, talvez o exemplo mais clássico em diversificação do portfólio. Portanto, temos aqui o primeiro exemplo, que são 100% bonds, mostra um perfil mais conservador, mas ainda com algum risco. Para quem não sabe o que são bonds, pensem em bonds como certificados de aforro, mas em vez de emprestar o seu capital ao governo, está a emprestar em empresas. Ou seja, o risco é muito superior, pois em caso de falência da empresa, pode não pagar de volta o nosso capital. E, portanto, historicamente falando, temos 6,3% de retorno anual, com uma perca de 20 anos em 96. No segundo exemplo, temos um portfólio com um retorno anual de 7,5% a perder 16 em 96 anos. Reparem, subimos o risco, expondo o portfólio a ações e, para além de subirmos o retorno como era esperado, descemos o número de anos a perder. No mercado nada é certo e por vezes expor o portfólio a menos riscos nem sempre significa que vamos perder menos. Bom, portanto, isto tem vários exemplos. Eu não vou passar por todos eles, até porque vou disponibilizar o site, vai estar marcado nos comentários em baixo para consultarem, mas a conclusão que eu quero que retirem destes exemplos é que, à medida que o portfólio se expõe a um ativo mais arriscado, não só os retornos foram maiores, mas também a sua volatilidade. Vejam a última opção, que é a opção mais agressiva, em relação à primeira opção deste exemplo, que é a opção mais conservadora. Por exemplo, subiu 12,3% anualmente em relação aos 6,3%, mas perdeu mais anos no total e as oscilações foram muito superiores. No primeiro exemplo, perdeu 8,1% no pior ano, enquanto que no exemplo mais agressivo perdeu 43,1%. É incrível. Este é o ponto mais importante deste vídeo inteiro. Conseguiam ter capacidade de aguentar uma perca de 43,1% do vosso portfólio, as vossas poupanças e dinheiro suado do vosso trabalho e não vender? É que se tivessem vendido, nunca tinham retirado a média anual de 12,3%. Pelo contrário, teriam perdido dinheiro. Portanto, construir um portfólio balanceado é o mais importante que podem fazer. Existem milhares de exemplos diferentes na internet entre ações com ETFs, ETFs com bonds, ações com cripto até, ETFs com criptomoedas, enfim, há de tudo para todo o tipo de risco e todo o tipo de perfil de investidor.
Portanto, quando estiverem a pensar sobre isto, lembrem-se: o tipo de risco, o perfil de investidor, o objetivo de investimento e o horizonte temporal em que se enquadra o vosso objetivo. Eu espero ter ajudado. Vejo-vos no próximo vídeo sobre a categoria com base na capitalização de ações e até já.